E aí, tudo bom? Muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda aula aqui da semana de investimentos e negócios. Hoje eu estou vindo aqui um pouco mais tarde, tá? Porque hoje passou o dia inteiro aqui fazendo barulhos externos e por isso acabou atrapalhando aqui a gravação da nossa aula. Nesse momento está passando aqui embaixo o carro do leva ovos, e eu não vou deixar de gravar aqui para você porque nós temos um compromisso aqui com o nosso aprendizado. Então, quero dar boas-vindas para você que chegou aqui. É um prazer imenso receber você aqui novamente para essa segunda aula. E hoje eu combinei com você de conversarmos a respeito do custo, né, necessário, dos valores necessários para que você comece a fazer os seus investimentos. Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferentona aqui, porque eu vou estar espelhando a minha tela, você já está vendo aí a minha carinha bonita aqui do lado, com a minha imagem falando a respeito, né, para chamar a atenção, a imagem que eu publiquei lá no Instagram, a respeito dessa nossa semana de conteúdos aqui. Então vamos para a nossa segunda aula logo, que eu quero começar aqui, que tem bastante coisa maneira para a gente conversar a respeito dos valores necessários para a gente começar a investir. E aqui eu quero começar já fazendo uma comparação. Nossa aula aqui vai ser baseada, é óbvio, a gente está falando aqui sobre investimentos e negócios, então a gente vai basear a nossa aula em cima disso. Essa aula vai ser uma aula corrida, tá? Vai ser gravada como se estivesse sendo gravada ao vivo, ela não vai ter corte. Então você me perdoe se por acaso tiver algum erro de português ou se por acaso em algum momento eu gaguejar aqui no meio do caminho. Eu estou muito empolgado e eu quero entregar esse conteúdo para você e nada desses barulhos externos ou esses pequenos empecilhos não vão deixar de fazer com que eu me empenhe mais ainda para poder trazer conteúdo para você aqui. Eu quero dividir a minha tela aqui com você. Deixa eu alterar aqui. Ok. Essa é a segunda tela que a gente vai ver. A primeira tela que eu quero que a gente veja, né, que você preste atenção aqui junto comigo, é essa tela. Eu tentei aproximar o máximo aqui para você poder pegar o máximo de detalhes da tela. Eu acho que vai dar para você ver direitinho aí exatamente como eu estou vendo aqui. Aqui são, né? Eu fiz uma pesquisa no Google, tá? Você pode pesquisar aí o site que eu entrei aqui é esse centraldofranqueado.com.br, tá? Eu não conhecia até fazer essa pesquisa. E o que eu queria comparar aqui? Eu pesquisei sobre as franquias com maior procura no ano de 2021. E aí eles têm um top, não sei se um top 100 de repente, e eu estava vendo aqui que as franquias mais procuradas, né? Ó, top 5 melhores franquias de 2021. Algumas delas aqui a gente conhece, como a First Class aí, e a Hering, acho que é assim que fala, a Hering, que é de moda e casa e construção. Esse grau técnico eu não conheço. Hope eu já ouvi falar, mas também não conheço a fundo. E essa última aqui eu também não conheço. Essas são as top 5 melhores franquias de 2021. Aí eu não sei dizer para você se esse top 5 aqui é feito no retorno de investimento, ou em cima da taxa da franquia, porque eu realmente não a nossa ideia aqui não é entender quais seriam as melhores franquias para você entrar, né? De repente tem a ver com o retorno do investimento, porque eu imagino que seja o seguinte, eu quero abrir uma franquia, eu estou pesquisando na internet quais seriam as melhores franquias para se abrir no ano de 2021. E aí eu vou lá procurar qual franquia que vai ter um retorno em um curto período, né? Aliás, em um período menor de tempo. Eu não posso achar que isso vai ser da noite para o dia. Então aqui você tem a First Class em 30 meses de retorno do investimento. E o que quer dizer esse retorno do investimento? Aqui só para a gente poder se enquadrar antes da gente seguir. O investimento inicial, né, dela, aqui, eu não sei se esse site está atualizado, tá, gente? Eu espero que sim. Mas o investimento hoje mínimo para você abrir uma franquia, né, da First Class seria de R$ 280 mil. Isso ali é só o valor inicial, é o valor que você precisa para poder ter a franquia.
É bom você lembrar que esse valor aqui, ele não está sendo computado aqui, as outras coisas que eu cheguei a comentar ontem a respeito de você abrir uma franquia, porque você precisa abrir, você tem que levar em consideração os outros gastos aqui, como a loja onde você vai abrir, né? Aqui o aluguel da loja não está incluído, porque a First Class ela vai se eximar, ela está vendendo para você a imagem dela, tá? Ela vai vender a imagem. Você é quem vai normalmente esse tipo de procura de franquias, ela é especializada, tá? Eu não sei se a First Class ou a própria Erigen ali trabalha dessa forma, mas eu conheci a Cacau Show, que também trabalha com sistema de franquias, que eles faziam o seguinte: o franqueado ele tinha o direito, né, de abertura da Cacau Show, mas é a Cacau Show que determina onde vai ser aberta essa loja, tá? A Cacau Show possui o próprio marketing, então assim, eu acredito que isso vai variar muito de empresa para empresa. Mas de qualquer forma, o que é imprescindível aqui para você entender é que para você começar, né, pensar em abrir uma loja da First Class, você vai ter que desembolsar R$ 280.000. E aqui para a loja Hering, que é a loja de moda que eu comentei, R$ 135.000. E aqui você tem de retorno da Hering em 24 ou 48 meses, né? Isso é igual a 2 ou 4 anos, para você reaver o retorno do que você investiu, que é justamente esse valor de 135.000. O que eu consigo entender aqui? Que o investimento que você vai fazer de R$ 135.000 na Hering, você vai investir, esse aqui passa a ser o capital de giro ali da empresa, tá? Algumas franquias, como a Cacau Show, eu vou sempre me basear na Cacau Show, que é a que eu conheço, é onde eu trabalhei, então eu tenho um domínio maior no que diz respeito à franquia. Na Cacau Show, quando você faz essa compra, né, da franquia, quando você desembolsa ali o dinheiro para fazer a compra da franquia, comprar a licença de usar o nome da Cacau Show, eles também vendem para você, em conjunto disso, os produtos que eles fornecem. Porque você lembra, se você está comprando uma franquia, é a própria franquia, né, no caso a loja matriz, é que vai fornecer para você os produtos para você vender. Então, o valor de investimento feito dentro da Cacau Show, ele já contemplava os produtos, né, parte desse valor em produtos para você começar a vender. Uma outra coisa, né, um outro detalhe aqui a respeito da Cacau Show, que eu não sei se isso funcionaria para essas outras empresas, principalmente, né, casa e construção, moda, eu não sei se isso se aplica a esse tipo de segmento, mas a Cacau Show, como trabalha dentro do ramo alimentício, né, o segmento alimentício, eles também trabalhavam com o seguinte detalhe. Como a Cacau Show, ela trabalha com a maior parte da venda delas em datas, né, sazonal, é muito sazonal. As datas onde você mais tem venda da Cacau Show durante a Páscoa, né, que é óbvio que as pessoas compram muito chocolate durante a Páscoa, o fim de ano, né, que é ali próximo do Natal, e desculpa o barulho, tá, gente? O rapaz decidiu que vai passar vendendo ovo aí uma hora dessa para atrapalhar o nosso vídeo aqui. Eu vou tentar falar um pouco mais alto para você me escutar e não escutar esse barulho lá fora. E aí você tem o seguinte: a Cacau Show, além dela determinar onde você vai abrir uma loja Cacau Show, que não pode ser em qualquer lugar, e que dificilmente vai ser um lugar onde você vai escolher, a própria Cacau Show faz a pesquisa de mercado no local, né, no shopping onde você quer abrir, ou na galeria onde você quer abrir. É até difícil de você conseguir encontrar uma loja Cacau Show em uma galeria, porque eles são muito chatos, né? Vou colocar assim, são muito chatos na hora de você abrir uma franquia, porque eles só vão deixar você abrir uma franquia da Cacau Show se houver a possibilidade de você ter um retorno, né, que seja viável. Nesse caso aqui, eles vão procurar, eu acho isso até interessante, a Cacau Show ela vai procurar abrir a franquia, né, a franquia da loja dela num local onde ela saiba que você possa ter retorno com aquela loja, senão ela não deixa você abrir.
É um detalhe muito interessante. Aí aqui tem outras lojas, tá? Eu fiz algumas pesquisas aqui. A maior parte das lojas aqui nessa primeira tela que eles apresentam são de lojas que eu não conheço, tá? Essa Maria Açaí foi a única que eu encontrei aqui na primeira página, onde a gente tem uma bem próximo aqui onde eu moro, tá? Na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Esse Maria Açaí. Eu nunca fui no Maria Açaí, nunca experimentei nenhum produto de lá, né? Nenhum açaí de lá. Mas eles também são do segmento de alimentação e eu achei interessante aqui que o investimento inicial deles é de 108 mil a 130 mil. E o retorno deles é bem menor, tá? De repente, pelo segmento mesmo de ser de alimentação, eu imagino que o segmento de alimentação ele sempre seja mais dinâmica a venda, porque eu imagino o seguinte: eu vou entrar, por exemplo, numa Hering para comprar uma calça e, sei lá, algumas camisas, umas 4 camisas. Eu imagino o seguinte: se eu comprei uma calça e 4 camisas hoje, eu não vou voltar à loja, né, novamente em uma semana para poder comprar de novo mais uma calça e, sei lá, mais 2 camisas. Agora, no ramo alimentício, não. Eu posso, para a pessoa que eu vendi um açaí no final de semana, nesse final de semana, já está vendendo o açaí novamente para essa mesma pessoa já na semana seguinte, 3 dias depois. Aí vai depender do quanto a pessoa gosta muito de açaí. Mas o ramo alimentício ele tem muito disso. Eu vejo a praça de alimentação dos shoppings, por exemplo, que os próprios lojistas eles fazem a alimentação deles no shopping. E você vê, todos os dias eles estão comendo em determinado lugar, seja num Bob's da vida, um McDonald's da vida, ou mesmo com comida, né? Ao invés de lanches, a comida. Mas você come todos os dias. Se você fugir então dos lanches e você for diretamente para a área de comida, né? Arroz, feijão e tal, pratos executivos e coisas assim, prato feito, você vai encontrar pessoas que vão almoçar e jantar todos os dias. Então, se você consegue reter aquele cliente, você vai atender ele de manhã e à tarde. Entende o que eu estou querendo dizer? O ramo alimentício ele tem muito disso. Então, por isso que eu imagino que o retorno aqui do Maria Açaí seja em tão pouco tempo, né? Eu não digo em tão pouco tempo, que 1 ano também, 2 anos é tempo pra caramba. Eu quero dizer assim que o retorno dele é bem mais rápido do que um serviço, por exemplo, de moda. Aqui uma outra coisa que eles não deixam claro, que é a respeito dessa taxa que aparece aqui em todas as empresas, né? Eu imagino que essa taxa, tá? Ela seja o seguinte: quando você compra uma franquia, você está comprando os direitos de usar aquela imagem, mas você paga um aluguel por usar aquela imagem. Eu imagino que essa taxa, o que eles chamam de taxa nesse site aqui, eu imagino que seja isso. Eu não cliquei também em mais detalhes ali, até não vou clicar aqui agora também, porque eu tô agora há pouco eu cliquei num lugar aqui e fui direcionado para uma outra tela e tal, e eu acabei ficando até chateado com isso. Esse aqui, o Hope Lingerie também está aqui no cantinho. Aí a taxa do Hope Lingerie já é de 20 mil, da Hering é de 40 mil, da First Class é de 50 mil. Então o que eu entendo aqui? Eu vou ter que desembolsar 280 mil já para poder abrir a minha loja da First Class, e já no próximo mês aí eu já tenho que desembolsar mais 50 mil para pagar sobre a marca. Eu entendo que seja isso, essas taxas sejam isso. Porque a First Class, por exemplo, ela não vai receber o valor do aluguel que vai ser pago para a rede de shoppings, por exemplo, se eu quiser alugar uma loja dentro do shopping. Então eu imagino que essa taxa seja a respeito disso. Aqui eu tinha encontrado uma outra loja também conhecida, aqui essa Imaginarium. Ela não tem muitos anos que ela abriu aqui no shopping aqui próximo de casa, no Ilha Plaza, e o custo dela também é bem mais baixo do que os outros. Tá? Das lojas que eu conheço aqui, que eu dei uma olhada e que eu conheço, ela é a que tem o custo de investimento, né? O capital inicial
menor do que os outros. Mas eu também fico imaginando o seguinte, eu entrei poucas vezes na Imaginarium, eu vi muito mais os produtos da Imaginarium aqui no Ilha Plaza, quando ela ainda era uma loja quiosque, tá? Ela ainda não era uma loja, né? Ainda era um quiosque daqueles que ficam desacoplados ali, onde você passa e consegue até visualizar melhor do que quando está dentro de uma loja onde você tem que entrar, né? Ao contrário, você só consegue ver os produtos da vitrine. Eu não entrei na loja, mas eu vi quando ainda era quiosque. E apesar deles acomodarem a Imaginarium no segmento de casa e construção, eu vejo a Imaginarium como uma loja que você compra muitos artigos que são aqueles artigos presenteáveis, né? Acho que essa é a melhor definição que eu consigo encontrar. Que são aqueles produtos de pequeno porte que você pode presentear, às vezes, pessoas que você não conhece, tipo, que você não tem muita intimidade, como canecas. Caneca é a única coisa que vem na minha cabeça. Mas caneca, eu imagino quando eu penso em produtos presenteáveis, assim, tipo caneta, não sei. Eu não sei, tipo chaveiro, coisas desse tipo. Eu não sei, tá? Eu não tenho certeza. Mas pelo que eu vi lá, eram sempre itens assim, pequenos. E aí eu fico imaginando o seguinte: um investimento de 70 a 180 mil, com uma taxa de 30 mil para produtos desse segmento, você tem que fazer. Eu imagino que o lucro sobre cada produto vendido ele esteja enquadrado num produto ali de alto valor, porque para você ter um lucro onde você faça uma venda desse tipo de produto que eu estou comentando e você tem que pagar uma taxa de 30 mil, fora você pagar ainda o aluguel, taxa de condomínio, porque você lembra, quando você aluga um espaço, mesmo dentro de um shopping, você está alugando como se fosse é como se você tivesse alugado um apartamento, tá? Você está alugando um espaço que é de uma construtora. Inclusive eu vou falar sobre isso aqui mais à frente, quando a gente falar sobre investimentos em ativos financeiros ali, em ativos financeiros, desculpa, que é quando você faz esse contrato de aluguel, você paga condomínio, você paga taxas, tá? É como se fosse um aluguel de um apartamento, de uma casa. Você paga o aluguel ali, mas você tem outras taxas além do aluguel, tá? Taxas que podem ser repassadas para você, como taxa de incêndio, e outras coisas mais que são normais em contratos de aluguel. Então a gente já sabe, eu já tinha comentado com você aqui ontem, mas eu fiz questão de trazer para você aqui algumas opções. Ah, aqui é Boticário, ó. Boticário e Orthopride. Nossa, Orthopride, para você fazer o capital inicial, para você começar ela ali, é na casa dos 300 mil. O retorno também é de 2 a 4 anos ali. O que é interessante, porque o caso da Orthopride é um segmento bem. É um segmento, é um nicho bem específico, né? Você vai estar tratando de dentes e tal, e normalmente, né, são consultórios. Interessante isso aqui, eu não tinha prestado atenção. A Boticária aqui também com 90 mil, 18 a 36 meses para o retorno e uma taxa de 45 mil. Uma outra coisa que não deixa claro aqui é se essa taxa é mensal, né? Podia ter ali o período dela. Eu não vou clicar, não vou me arriscar em clicar em saiba mais ali para não ser redirecionado de repente para uma coisa que a gente não quer ver. Vocês sabem como é que são os sites na internet e, e aí eu fico até com medo de clicar ali. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Deixa eu falar mais uma coisa aqui para você. Então, assim, a gente não fugiu muito do que eu comentei com você ontem aqui nesse primeiro momento. Estou te mostrando só algumas opções, tá? Que ontem eu comentei com você. Você vai, às vezes, precisar de um custo para abrir. Aqui eu estou falando de franquias, tá? Mas você pode pensar, de repente, em uma loja própria. Não vai fugir muito desse valor, tá? De repente, você não vai precisar de pagar taxas ali, porque você tá... o negócio é seu. Então, se você tiver que pagar alguma taxa, vai ser para você mesmo. Isso é redundante. Mas você pode entender o seguinte...
mesmo abrindo um negócio próprio, você vai ter despesas para poder abrir esse negócio. A primeira coisa, itens específicos que eu não cheguei a comentar a respeito de negócio, é que você vai precisar de um capital de giro da empresa, tá? Além desse capital inicial. Por quê? O capital inicial ele é feito para, ele é utilizado para quê? Dentro de negócios. É para você começar, tá? Para você dar o pontapé inicial. Então ele vai pagar ali o primeiro mês vai acoplar todas as despesas do primeiro mês, e muitas das vezes ele vai ser consumido nos próximos meses, porque dificilmente, tá? Não é uma regra, mas é difícil que você abra um negócio e ele, em menos de 6 meses, ele comece a gerar lucro. O que é gerar lucro? A empresa, o negócio que você abriu, ele já ter gerado receita que seja maior do que a tua despesa, tá? E aí a gente não está falando só de despesas mensais, tá? Porque se o teu negócio ele obtém lucro daquilo que você vende, mas ele ainda não é um lucro que pagou o negócio, tá? E isso é super normal, porque ele vai levar mesmo tempo para poder se pagar. Mas se ele está só pagando as despesas mensais, você não tem lucro, tá? Porque você só tem lucro a partir do momento em que você pagou todas as contas, já pagou o capital inicial que você entrou ali. E as empresas todas precisam de capital de giro. O que é capital de giro? Eu vou fazer aqui, vou explicar para você ali com o Boticário, que é o que está ali na tela. O Boticário, por exemplo, você vai ali utilizar os 90 mil para você começar o investimento. E o capital de giro dele é o quê? Você precisa ter dentro da tua loja os produtos, né? Disponíveis ali para as pessoas entrarem na loja e comprar. Então você precisa de. O que é o capital de giro nesse caso? É um perfume, é um creme, eu não sei todas as coisas que tem dentro do Boticário. Mas você tem que ter ali os produtos expostos para você poder vender. O capital de giro, então, ele vai estar, não em dinheiro, ele vai estar traduzido em produtos que vão estar ali na vitrine, que vai estar nas prateleiras. Num caso de capital de giro, para uma empresa como a Cacau Show, por exemplo, você tá com a tua loja abastecida, tá? Você ter produtos expostos em vitrine, e a Cacau Show ainda tem uma outra coisa, né? Eu não sei se todo o ramo alimentício vai ser dessa forma, mas como eu falei, a Cacau Show trabalha de forma sazonal e os produtos dela, eles estão sempre variando, eles se adaptam ao momento. Eles têm produtos específicos para os dias das mães, para o dia dos pais, deixa eu ver, como os ovos, por exemplo, da Páscoa, você tem o panetone no Natal. Então, assim, são itens sazonais. Então, você tem que estar sempre comprando aqueles itens ali, porque tem que estar disponível em todas as lojas. Isso faz parte quando você assina ali o contrato de franquia, isso faz parte do universo deles ali. Você está sempre comprando e reabastecendo e mudando a tua loja de acordo com o que eles determinam, tá? O que é interessante nesse caso é que toda loja Cacau Show que você entra, pelo menos deveria ser, né? No papel é assim, eu que já trabalhei lá, eu sei que não é, mas no papel seria o seguinte: o franqueado ele assina um termo dizendo que a loja dele vai estar espelhada como qualquer outra loja da Cacau Show. Então eles dizem para você, né? Eles delimitam para você, aliás, até os produtos em que você vai expor aonde, tá? Você vai entrar na loja, por exemplo, e você não vai ver dentro daquele bowl de trufas ali que a gente chama de árvore de trufas, você não vai ver dentro do bowl, por exemplo, uma caixa de panetone. Já aconteceu, por isso que eu tô rindo. Um cliente já largou uma caixa de panetone dentro do bowl daquele. Mas aquilo ali serve para as trufas, então você não vai encontrar ali dentro nenhuma caixa, você não vai encontrar ali dentro nenhum tablete, porque aquilo é um bowl de trufas, tá? É uma árvore de trufas. Então, assim, eles delimitam tudo. É para quê? Para toda vez que você entrar numa loja Cacau Show, você identificar só de olhar para ela que é uma loja Cacau Show.
você já vai entrar, se você tem o costume de entrar em uma loja, eu tenho o costume de ir à loja do Ilha Plaza. Se eu entrar numa loja lá da Cacau Show, lá em Santa Catarina, essa loja ela vai estar espelhada, ela vai estar igual a essa loja aqui. Eu vou em determinada prateleira e eu sei o que eu vou encontrar nela. E isso as franquias elas têm muito. Elas são muito rigorosas com esse tipo de coisa. Já numa loja própria, né, um negócio próprio, é você que determina essas coisas, onde vai ficar o quê, o quão organizada vai estar a tua loja ou o teu quiosque, que seja. Você pode começar bem pequeno, às vezes você vai começar de casa, atendendo com delivery. Então todas essas coisas é você mesmo que vai determinar. E o retorno do seu capital, dependendo da quantia que você vai precisar gastar, às vezes para comprar um maquinário, para comprar utensílios para você preparar o produto que você vai vender, todos esses gastos ele faz parte do teu capital inicial. Por exemplo, eu não vou precisar de comprar 2 máquinas de empada. Se eu consigo, utilizando apenas uma máquina, eu consigo atender a quantidade de pessoas que eu vendo empada hoje. É só um exemplo aí para você entender como é que funciona essa dinâmica. E é exatamente isso que eu estou tentando explicar para você aqui. O porquê que eu acho inviável para quem está começando a investir já procurar diretamente por lojas de franquias ou abrir o próprio negócio. Mais uma vez, eu quero abrir um parêntese aqui, grandão, para explicar que não quer dizer que você não possa abrir uma loja. Nossa, se a gente fosse pensar dessa forma, não existiria franquia da Boticário em lugar nenhum, da Orthopride em lugar nenhum, da Cacau Show em lugar nenhum. Não é isso que eu estou querendo dizer para você. Para você ver, aqui eles não, o investimento ele não é garantido, tá? Eles dizem ali que o retorno é entre 18 e 36 meses ou 24 e 48 meses. Eles não estão dizendo para você que o seu negócio vai vingar. Tipo, vai dar tudo certo, é só você abrir a franquia e ela vai vender sozinha. Você pode ter certeza que você vai precisar trabalhar em muito ali com a sua franquia. Você vai ter que se destacar das outras franquias, você vai ter que ser referência ali no teu bairro ou na tua cidade, você vai ter que ter um atendimento excelente, tá? Atendimento excelente não é benefício para o cliente. Você tem que ser... isso é o básico, tá? Pessoas assim como eu, por exemplo, que sou muito chato com atendimento. Para mim é simples. Se eu for maltratado em uma loja, eu não sinto vontade nenhuma de voltar naquela loja nunca mais, tá? E isso é muito importante para você se destacar. Se você tem o teu próprio negócio já e você está achando ou você vai abrir e está achando que vai ser mole, eu vou ter meu próprio negócio, é só eu juntar ali, é só eu conseguir os 90 mil, eu abro minha franquia e ela vai andar sozinha, não é assim que funciona, tá? Parte desse lucro ali que eles estão falando sobre o retorno que você recebe, principalmente no início, você ainda está montando o teu capital de giro. Então, os primeiros lucros que você vai ter em cima dos produtos vai ser para comprar novos produtos, para você manter a tua loja abastecida. Não vai se enganar com isso, tá? Ou se deixar ser enganado por isso. E aí, vamos falar agora sobre os investimentos em ativos financeiros. Por quê? Aqui a gente já viu que para poder começar eu preciso de ter uma base, né, um montante, um capital inicial que seja alto, tá? Para pessoas que estão começando, 90 mil, 300 mil é um valor altíssimo, tá? Para quem está começando é um valor altíssimo. E aí você vem para as oportunidades que a gente tem dentro do mercado, e aqui eu vou ainda utilizar o Google, então vocês me perdoem aí se aparecer alguma coisa estranha, eu imagino que não. Mas o que eu quero apresentar primeiro para vocês aqui? Vou abrir uma nova guia, se não travar, né? Vou abrir uma nova guia e vou pesquisar aqui o seguinte. Quem aí não conhece a Magalu, que é a Magazine Luiza, tá? Magazine Luiza, todo mundo conhece. Inclusive eles estão com essa... Eu esqueci como é que eles chamaram aqui, tá? Mas a Casas Bahia também agora também tem lá o Baianinho.
Eu esqueci o nome dessa menina aqui. Eu não sei se é só Lu, não sei se chamam ela só de Lu. Mas o que eu quero apresentar para você aqui? Quem não conhece a Magazine Luiza, tá? Quem nunca comprou nada na Magazine Luiza, tá? Existem algumas pessoas que realmente nunca compraram nada na Magazine Luiza, mas eu duvido que você não tenha comprado nada nas Casas Bahia, tá? Eu duvido que você não tenha comprado nada nas Casas Bahia. O que eu quero dizer para você aqui, tá? Nesse primeiro momento. As Casas Bahia, ela é uma empresa, tá? Da Via, tá? Que recentemente mudou de nome para Via. Antes era Via Varejo, agora é só Via. E as Casas Bahia, ou a Via no caso, é dona tanto das Casas Bahia quanto do Ponto Frio, tá? Ela é dona dessas duas lojas de varejo, tá? Ela trabalha com varejo. E agora está aumentando ali o seu portfólio, comprando outras empresas. Por exemplo, agora está com um banco digital chamado Bank, né? Acho que é isso, acho que é assim que se lê. Bank é uma conta digital, assim como várias outras empresas também estão fazendo, tá? Virou um caso mesmo do setor. Eles estão utilizando o caixa que eles têm, né? O quão grandes eles são como empresa para estar adquirindo outras empresas. E o que eu quero dizer para você aqui sobre as Casas Bahia, especificamente, e o Ponto Frio? Eles são da Via, né? Como eu comentei. E a Via, ela tem capital aberto na Bolsa de Valores. Hoje, eu vou dizer para você, bom destacar aqui que isso não é uma recomendação de compra ou de venda, tá? Nada do que eu estou falando para você aqui, eu estou dizendo para você fazer e ir lá comprar, não estou dizendo nada disso para você. O que eu estou fazendo com você aqui é os mesmos passos que eu fiz para chegar até onde eu cheguei, no sentido de você entender como é que funciona o mercado, para você entender e fazer as suas próprias escolhas. Nada do que eu vou dizer para você aqui, ou os ativos que eu vou apresentar para você aqui, eu não estou dizendo para você que você tem que fazer investimento em nenhum deles, tá? Não é recomendação de compra. Eu aqui estou apresentando uma oportunidade para você que os investimentos em ativos financeiros e também ali em franquias, caso seja da sua vontade, para você estar melhorando a sua vida financeira em busca de liberdade, tá? Em busca de independência financeira. Então aqui as Casas Bahia e o Ponto Frio, como eu falei, elas são da Via. E a Via, ela tem capital aberto na Bolsa de Valores, como eu falei, e o código, né, o ticker, que é chamado esse códigozinho aqui que eu acabei de escrever, VIA, VIIA3. Esse código aqui é da antiga Via Varejo, que agora vai ser chamada só de Via. E aqui você tem o valor dela, o valor que ela fechou hoje de cotação, tá? Esse aqui foi o valor de cotação que ela fechou no dia de hoje. Hoje é dia 27 do 10. Esse aqui foi o valor que ela fechou a cotação do dia. A Via Varejo, ela vem apanhando aí já tem um tempo, tá? Eu vou colocar aqui... Na verdade, eu vou abrir no Status Invest, que é onde eu gosto de ver, tá? No Status Invest. Eu gosto de visualizar por lá porque eles têm uma gama muito maior de informações do que ali no Google, tá? O Google ele te dá alguns pequenos detalhes do que aconteceu durante ao longo do dia, mas aqui é muito mais detalhado. Ok, eu coloquei aqui a cotação dela em 5 anos, tá? Nos últimos 5 anos, ela já esteve ali na casa dos R$ 3,41. E hoje, como eu falei para vocês, ela fechou Via Varejo. Ué, mas por que abriu Via Varejo ao invés de abrir Via? Não entendi. Será que eu consigo aqui burlar o sistema? Via 3. Viu? Quem sabe burlar o sistema é outra coisa. É porque ela mudou de ticker tem pouco tempo e lá parou de atualizar, tá? Por isso que eu mudei aqui para Via. Aqui eu consigo ver, ó, a valorização dela durante esses cinco anos, tá? Ela durante esses 5 anos, de 5 anos para trás até a data de hoje, ela teve
um aumento ali, ela sofreu um aumento na cotação dela de 104%, tá? Nos últimos, vou dizer para você, no último ano, a Via Varejo ela vem apanhando muito do mercado, tá? Mesmo apresentando bons, como é que se fala, bons negócios, mas ela está numa fase de mudança dentro da empresa e aí ela vem apanhando muito no último ano. Só no último ano aqui, ela saiu da casa ali dos 18,76 até os 6,64, como você está vendo ali. Ela sofreu durante esse último ano, ela perdeu 64% do valor da cotação dela. Isso quer dizer o quê? Que quem entrou nela no dia 27/10/2020, quem fez a compra dela ali em 18,87 está perdendo aí 64% do patrimônio que foi investido. 64% e 61%. Isso porque, como eu falei, ela vem apanhando ao longo do tempo. Mas quem começou a investir lá atrás, tá? Tá com a alta aí de... Mas por que agora apareceu diferente ali o percentual? Vou botar de novo. Agora apareceu certo. 104 ali, quase 5%. 105%, perdão. E ela já esteve valendo, tá? No início ali em 17 e 24/7, ela já esteve valendo ali na casa dos 19 e pouco a cotação dela. O que eu quero explicar para você aqui com essa informação? Até expliquei um pouco mais aqui do que deveria, só para você ter uma ideia de como é que funciona ali a cotação da empresa. São muitas coisas que vão... são muitos fatores que vão determinar quanto que uma empresa vai estar valendo ao mercado, tá? Ela tem dentro Aqui tem outras informações também que eu não vou me estender, que não é esse o sentido desse vídeo aqui. Mas ela tem aqui em patrimônio líquido, por exemplo, são 6 milhões ali em patrimônio líquido, tá? E aí todo esse valor, aliás, 6 milhões, não, 6 bilhões 306 milhões, é isso? Acho que é isso. E isso ali que ela tem em patrimônio líquido, que eu falei? Isso, patrimônio líquido. E ela tem uma dívida bruta que é maior do que o patrimônio líquido dela, mas o valor dela de mercado é maior do que a dívida bruta. Aqui é toda uma linguagem, tá? De todo um estudo que você tem que fazer antes de você fazer um investimento no ativo. Mas o que eu quero dizer aqui para você? Que o valor dela hoje atual, o valor de cotação dela é de R$ 6,64. Isso hoje é mais barato do que uma Coca-Cola de 2 litros sendo comprada num posto de gasolina ou numa padaria aí da vida. Porque já está aí na casa de R$ 10 e pouco, por aí. O que eu quero dizer para você aqui? Que você, com um investimento baixíssimo, você compra toda a operação da empresa. Se a Via é dona da Casas Bahia e do Ponto Frio, quando você paga ali para comprar uma ação que seja, uma ação vai ser comprada no lote fracionado, vai ser R$ 6,64. Quando você gastar os seus... Gastar não, né? Investir os seus R$ 6,64 na Via, você está comprando toda a operação das Casas Bahia e também do Ponto Frio. Eu não sei se você consegue entender, eu queria explicar melhor sobre isso. Aqui a gente pegou o exemplo da Via, que vem tomando uma surra, né, nos últimos meses. Mas aqui, o exemplo da Magalu, por exemplo, que eu nunca consigo guardar qual é o ticker dela. Deixa eu ver aqui, na cotação deve aparecer. Aqui o ticker dela. E aí eu vou dar uma olhada no Status Invest lá de novo, que eu quero mostrar para você. Status Invest aqui. Como eu estou sempre pesquisando, ele sempre aparece ali em cima. Aqui você vai ter, vou botar aqui também nos 5 anos, para você ter uma ideia do quanto que a Magazine Luiza cresceu nos últimos 5 anos. Ela saiu ali da casa dos 34 centavos, acho que é isso, 34 centavos por ação, e hoje está valendo 11,61, é isso? Você teve uma valorização de 3.400
445,71%, tá? Uma valorização acima de 3.000% nesses últimos 5 anos. Quer dizer que o cara que comprou a Magazine Luiza lá atrás, ele tá rindo à toa, tá? Ele tá rindo da sua cara e da minha. Da sua porque você nunca parou para estudar isso aqui, e da minha porque eu não parei para estudar antes. Mas a gente está aqui justamente para mudar esse paradigma. Uma empresa igual a Magazine Luiza, que vem apresentando bons resultados trimestre após trimestre, ela vai ser recompensada com essas... como é que eu acabei de falar e acabei perdendo a palavra, tá? Mas ela acaba sendo recompensada pelo mercado de forma geral, de acordo com as ações que ela vai tomando ali. A Magazine Luiza, só no último ano, eu já perdi a quantidade de empresas que eles compraram, tá? Eu já não sei mais quantas empresas eles compraram. Eles aproveitaram essa época de pandemia, principalmente, em que as pessoas estavam preocupadas ali com o mercado, como é que ia ser logo assim no início da pandemia. A Magazine Luiza foi uma das empresas que mais se destacou durante essa época de pandemia, porque ela foi atrás de acoplar novos negócios à empresa dela. Então ela comprou diversas empresas que hoje fazem parte da Magazine Luiza, justamente com esse sentido, de melhorar as operações da empresa, de melhorar o setor de vendas, o atendimento residencial, justamente por conta da pandemia ter levado todo mundo para casa, né? Ter colocado todo mundo de quarentena. Então, assim, foi uma empresa que muito se destacou durante a pandemia, justamente porque ela tomou ações ali que foram benéficas para o negócio de forma geral. Ela fez muitos investimentos na própria empresa. E muitas pessoas, aliás, um dos fatores que faz com que ela tenha subido tanto assim, deixa eu ver aqui no último ano, eu acho aqui, ele não vai nem, eu acho que aqui não vai ser o valor correto pelo seguinte, a gente não vai ver aqui esse 54% ali negativo, eu acho até que ele está errado, eu não tenho certeza. Mas por que eu acho que está errado? Porque houve um desmembramento, tá? Desdobramento, desculpa. Houve um desdobramento há pouco tempo. E aí, por exemplo, no desdobramento ali de metade do valor, seria o mesmo que dizer que uma ação passa a valer duas ações. E aí você diminui o preço pela metade. Isso porque ela foi a um preço tão alto. Ah, não, acho que aqui já está atualizado já. Porque ela estava na casa, acho que dos 50, 60 e poucos reais. Depois ela subiu para cento e pouco, se eu não me engano. E as pessoas já estavam achando que ela estava cara para você comprar. E aí você faz o desdobramento, divide a quantidade de ações que você tem pela empresa e você torna ela mais barata. E aí ela passa para casa ali dos R$ 11,61. E aí eu volto a dizer aqui a mesma coisa que a gente falou lá na Via. Com R$ 11,61 você já compra um pedacinho minúsculo de uma operação gigante que é a Magazine Luiza. E aí, vai depender muito da sua estratégia de investimento dentro dos ativos financeiros, que existem diversas formas de você investir, seja para a pessoa, por exemplo, que vai comprar e permanecer com ela durante 5 anos ali e conseguir, de novo ele apareceu errado, e conseguir, eu já não lembro mais o valor, acho que era 3.000%, uma coisa assim. Isso, 3.000%. E você está acima ali dos 3.000% de retorno, uma pessoa que comprou há 5 anos atrás, que já estava, já estava entendendo que a empresa ela já vinha se destacando, é uma pessoa que conseguiu entender lá atrás que a empresa tinha potencial de crescimento. Se essa pessoa está com a Magazine Luiza até agora, como eu falei, ela está rindo pra caramba da nossa cara aqui. Então, assim, essa é uma estratégia de investimento, que é você comprar e manter boas empresas na sua carteira que vão estar sempre se valorizando. A Magazine Luiza, por exemplo, vou falar aqui a respeito dos dividendos, por exemplo. Eventos corporativos?
proventos do Magazine Luiza, tá? Isso aqui é de 2021 e 2020. Em 2020, ela distribuiu 2 vezes aqui dividendos, tá? 2 centavos, né? Aproximadamente 2 centavos, pouco acima de 2 centavos ali. Aqui, de novo, pouco acima de 2 centavos no último ano, né? Na soma ali dos 2 anos, deve dar 4 centavos e alguma coisa. Quase 5 centavos ali distribuído por cada cota, tá? Desculpa, por cada ação que a pessoa tiver dela ali. Cotas são utilizadas para fundos. E aí já esse ano ela já distribuiu pouco acima de 1 centavo ali por ação. E aí o que a gente entende aqui sobre uma outra estratégia de investimento? A pessoa que compra a empresa e participa ali do ganho do lucro dela. Eu vou explicar melhor quando eu for falar ali de fundos imobiliários. E aí essa estratégia de investimento aqui, ela também é válida, tá? A depender da empresa em que você vai investir, às vezes é uma empresa que tem políticas de retorno, de pagamento de proventos, né? Em forma de dividendos ou de juros sobre capital próprio, que foi o caso que eles pagaram aqui, ou de dividendo mesmo. E aí você tem, ele já tem até ele já tem até uma data com aqui. Aliás, já passou, né? 5/7 já passou. Para pagamento de um outro provento aqui de juros sobre capital próprio. E aí você vai entender que são estratégias diferentes. Da mesma forma que você compra uma franquia e a tua estratégia de investimento ali para ela é você se destacar através de promoções, através das mídias sociais, você vai procurar formas de se destacar dentro daquele mercado. É uma estratégia de investimento. E para as empresas, né, para você fazer compra de empresas na Bolsa de Valores, você também vai fazer isso de forma inteligente. Você vai atrás de uma boa estratégia para você comprar boas empresas. Sejam empresas que, assim como a Magazine Luiza, são empresas que estão sempre atrás de comprar novos negócios e sempre melhorando. Uma coisa é certa, tá? Nenhuma empresa, sejam as listadas na bolsa ou não, nenhuma empresa vai abrir um negócio, começar um negócio, seja de qualquer segmento que for, ninguém vai abrir uma empresa esperando que a empresa quebre. Tá? Então as empresas estão sempre procurando formas diferentes de melhorar o atendimento ao cliente, os produtos, a forma de atender o cliente, como a Magazine Luiza investiu bastante durante essa pandemia, em que a gente ficou de quarentena para atender as pessoas em casa. Então, assim, as empresas elas vão estar sempre se renovando para poder melhorar o portfólio delas, para elas estarem crescendo e gerando valor para a própria empresa e para os acionistas, que são as pessoas que compram ela aqui na Bolsa de Valores, nesse caso específico. Eu queria mostrar aqui um outro ativo. Por quê? Aqui eu mostrei para você a Via, que é dona da Casas Bahia e do Ponto Frio, empresas que eu sei que todo mundo conhece. A Magazine Luiza, que também é do ramo de varejo, tá? Eu mostrei aqui essas 2 empresas que são do ramo de varejo, mas eu quero mostrar aqui outras empresas também conhecidas pelas pessoas, onde a gente ouve muito falar que, por exemplo, a Petrobras, que é muito falada, muito comentada nos jornais, a gente vê sempre, né? O Jornal Nacional, a Petrobras, tirando os escândalos que a empresa passou em alguns anos atrás, você ouve falar muito da Petrobras porque é uma empresa estatal, é uma empresa onde o governo tem certas, não são certas regalias, mas o governo tem certo domínio sobre o que vai ser feito com a empresa, né? Sobre diretorias e etc. Por que eu quis apresentar para você aqui a Petrobras? Primeiro porque ela é de um segmento que é um segmento importantíssimo, tá? É um segmento de commodity. O que é commodity? É um elemento, né? Eu acho que essa pode ser uma boa definição. Uma commodity é um elemento necessário, tá?
crucial para a vida das pessoas. E por que a Petrobras trabalha com uma commodity? Porque ela trabalha com petróleo. E o petróleo é utilizado em várias coisas que promovem benefício para a vida humana, tá? E malefícios também, tá? Como gases, poluentes, etc. Mas você tem ali... É impossível dela deixar de ser utilizada. Hoje você tem o petróleo sendo utilizado em produtos mesmo, produtos que a gente compra, que tem derivados de petróleo. Você tem o mais conhecido de todos, que é ali os combustíveis, tá? Os combustíveis de carro, de moto, de maquinário, tá? Aquelas máquinas agrícolas, elas também são movidas a combustíveis fósseis. E aí você tem a Petrobras, que é dona dona não, né? É dona da porra toda. Ela trabalha dentro do segmento ali de petróleo e ela fornece essa matéria-prima, entende? Por isso que é tão importante para a gente. E aí a Petrobras, nesses últimos 5 anos, entre trancos e barrancos, né? Porque a gente vê aqui que teve algumas vezes que ela tomou algumas surras, provavelmente proveniente dos escândalos que aconteceram e tal. A pessoa que comprou ela 5 anos atrás já teve 86% de lucro, tá? Eu não sei se a Petrobras ela tem costume, por exemplo, de pagar proventos. Aqui, deixa eu ver, nos últimos 5 anos, ela paga proventos, mas não são tão regulares assim, tá? Em 2020, por exemplo, ela não pagou nada, tá? Acho que aqui está por semestres. Deixa eu agrupar por ano aqui para a gente ver. Ó, em 2017 ela não pagou, aí 2018 ela pagou, 2019 ela pagou, 2020 ela não pagou, e 2021 ela pagou uma cacetada ali, maior do que os outros dois ali de 2018 e 2019 juntos. Isso porque provavelmente aconteceu aqui dela não pagar em 2017 por conta de problemas com a empresa, e eu acredito que em 2020 ela não tenha pago nada por conta eu acredito que seja por conta de algum derivativo da pandemia, tá? Eu não sei dizer para você porque a Petrobras, apesar de ser uma empresa muito conhecida e muito necessária ali para o nosso país, não é uma empresa que eu acompanhe com vigor, porque tem uma série de coisas específicas ali sobre a empresa que me fazem ter uma certa aversão ao risco que ela apresenta, entende? Eu, por exemplo, não compraria esse tipo de risco, principalmente num momento como agora, onde a gente tem várias incertezas aí com o nosso país, sobre crise econômica e coisas derivadas a isso. Mas é importante você saber que é uma empresa que é cotada na Bolsa de Valores e você com R$ 28 ali, R$ 29 que sejam, você já consegue comprar a participação de uma empresa que é enorme no segmento dela. Aí você vê, você compra toda a operação da empresa, você compra também os riscos da empresa e etc. E aí você vai ser exatamente dessa forma. De acordo com a tua estratégia de investimento, você vai entender o que é melhor para você, qual empresa que é melhor para você. E aqui eu mostrei para você as empresas que são conhecidas, tá? Empresas que são conhecidas. Empresas que passam um pouco longe da minha estratégia de investimento. Eu, por exemplo, hoje, eu acredito fielmente ali que a Via tem espaço para crescer, assim como a Magazine Luiza teve espaço para crescer, mas ainda está a passos de tartaruga, está indo bem devagarzinho. É uma empresa que eu tenho na minha carteira de investimentos, mas uma participação muito pequena, tá? Porque é um investimento que hoje eu vejo como um ativo de alto risco, e faz parte da minha estratégia ter um valor, um percentual bem baixo dentro da minha carteira de empresas com esse detalhe, né? Com essa descrição. E aí eu queria mostrar para você aqui, antes da gente passar para frente, a empresa Taesa, que talvez não seja tão conhecida assim por quem está fora do mercado, mas eu quero apresentar ela por um motivo bem específico, que é justamente a estratégia de investimento que hoje eu utilizo.
que é procurar empresas que são pagadores de dividendos, certo? Que pagam proventos. O que seria isso? Eu acho que a melhor forma de explicar ela aqui vai ser com o próximo ativo que eu vou mostrar para vocês. Mas o que é a Taesa e o que ela faz, tá? Ela trabalha dentro do segmento de energia elétrica. E ao contrário daquela empresa que te cobra aí todos os meses te manda uma cartinha lá de cobrança, a Taesa ela não trabalha, tá, com fornecimento de energia. Ela trabalha com aquelas linhas quando a gente faz alguma viagem que a gente vê aquelas linhas enormes assim de energia passando aquelas coisas enormes ali. Eu esqueci até o nome daqueles negócios enormes que a gente vê no meio da estrada. Ela trabalha com linhas de transmissão. Aquelas são linhas de transmissões ali. E se eu não me engano, ela está presente em 80% dos estados brasileiros. É uma coisa assim. E o que eu quero mostrar para você aqui? Eu vou agrupar por ano para a gente poder ver melhor e vou colocar aqui os últimos 5 anos, tá? A empresa Taesa, por trabalhar num segmento de transmissão elétrica, ela trabalha com contratos de concessão, tá? O que seriam esses contratos de concessão? Ela é uma empresa que possui ali as linhas de transmissão dela, tá? E ela trabalha com estados, municípios, tá? Onde ela faz a transmissão da energia para aquela localidade. Então, o contrato dela é um contrato fechado. Por exemplo, a prefeitura, acho que não é nem a prefeitura, né, que faz que assina esse contrato. Mas, digamos que fosse esse segmento governamental, deve ser até um governador ou alguma coisa parecida. Mas digamos que o prefeito assinou lá que vai receber as linhas de transmissões da Taesa. Ele vai fazer um contrato com ela ali, às vezes de 2 a 5, 10 anos, onde a empresa vai estar fornecendo energia para aquela localidade. Então, esse contrato dela ali, ele é um contrato que normalmente é atrelado a alguma taxa, tá? A cada ano sobre X% da inflação, tá? A maior parte dos contratos são ligados à inflação de alguma forma. E ela vai se reajustando ali o valor dela com o contrato com aquele município, com aquele estado e tal. O que é interessante de uma empresa desse tipo, né? É que essa empresa ela vai estar sempre ela vai ter sempre um valor de caixa. Sempre vai ser pago a ela enquanto ela tiver aquele contrato de concessão ali de que ela vai estar transmitindo aquela energia para aquela localidade, ela sempre vai ter um caixa muito previsível. Tá? Ela já sabe o seguinte, fechei um contrato de 10 anos, durante esses 10 anos eu vou estar recebendo esse valor aqui ajustado pela inflação desse município, desse estado aqui. Entende? O que é interessante para ela então? O caixa dela é previsível, tá? Entre aspas, isso ele é previsível, porque enquanto ela mantiver o contrato com aquela localidade ali, ela vai estar recebendo esses valores. É uma empresa que tem um risco menor justamente por causa disso. Por quê? A linha de transmissão é o quê? São aqueles ferros lá que ligam aquelas linhas elétricas enormes lá. Enquanto aquela energia estiver passando por aquelas torres ali elétricas e estiver fornecendo energia para aquela cidade, para aquele estado que seja, ela está mantendo o contrato dela em vigor. Então, ela não precisa de fazer mais nada. É diferente de alguém que trabalhe, por exemplo, com venda de produtos, que ela ela é obrigada a estar sempre comprando, renovando os produtos dela ali. A pessoa que faz esse investimento numa transmissão elétrica, ela só precisa manter a manutenção daquela transmissão. Enquanto ela estiver mandando energia para aquela localidade, o contrato dela está em vigor. Então ela está recebendo o dinheiro daquilo. Isso faz com que ela possa pagar de forma linear aí a sua operação, ela possa pagar dividendos. Empresas desse tipo normalmente trabalham com uma política interna de distribuição de proventos, né, de modo geral. Seja juros sobre capital próprio
quanto dividendos. E os dividendos, tá? Eu acabei não explicando. O que são os dividendos? São os valores de lucro que a empresa distribui para os acionistas dela ali. Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Desde 2017, por exemplo, em 2017 até o ano atual, a Taesa distribuiu dividendos todos os anos, tá? Nos últimos 5 anos ela distribuiu. Se colocar aqui Max, sei lá que ela aparece mais, aparece. Desde 2012, tá? Até 2021, todos os anos a Taesa pagou dividendos, tá? E são dividendos interessantes aqui, tá? Só nesse ano de 2021, ela pagou um único dividendo e um único pagamento, foi isso? Não. 2 valores de dividendo, tá? No mesmo mês e juros sobre capital próprio. Então ela pagou ali no mesmo mês esses 3 proventos. E já foi quase o mesmo valor que ela pagou durante 2020 inteiro, tá? Ela normalmente distribui esses pagamentos em 4 vezes durante o ano. E até agora ela só distribuiu um, porque ela estava formando caixas, e aí tem a ver com a estratégia da própria empresa no investimento que ela faz nela mesma. Mas você vê o seguinte, todos os anos ela pagou dividendos, porque o caixa dela, como eu falei, entre aspas, é previsível. E essa é uma empresa que é ótima para você manter na carteira se a sua ideia tá sendo remunerado pelo seu investimento ali ano a ano, né? Nesse caso específico aqui. Ano a ano, ou a cada quadrimestre, que é como ela normalmente faz o pagamento dela. É uma empresa que você pode fazer uma estratégia, por exemplo, porque o dividendo acaba sendo como uma parte de aluguel, como se você tivesse apartamentos alugados e as pessoas te pagam aquele aluguel. É exatamente o que acontece com os dividendos ali, os proventos que são pagos pelas empresas. Ela faz, nesse caso específico, ela tem a linha de transmissão dela e transmite ali a energia para aquela cidade, para aquela localidade. O contrato que ela tem, ela recebe o dinheiro daquele município, daquela cidade, e esse pagamento que ela recebe, ela pode distribuir, de acordo com o estatuto da própria empresa, ela pode distribuir em forma de dividendos e proventos ali para as pessoas que são investidoras dela, ou seja, para os acionistas, que são quem? Somos nós, que podemos comprar hoje essa empresa no mercado por R$ 37,19. Eu já consigo comprar uma ação dessa. E aqui eu vou fazer inclusive uma conta, tá? Conta aqui de padaria, porque não estava nem no script isso. Eu vou abrir aqui para poder te mostrar o seguinte. As contas que você faz aqui, para você ter ideia de quanto que você conseguiria receber num caso de investimento de alto valor e você depois ir fazendo aportes ali. Eu vou fazer aqui uma conta de padaria, como eu falei, que seria o seguinte. Hoje, se você quisesse comprar... Aliás, vamos pegar quanto que você quisesse... Não, vamos botar quanto você pudesse comprar. Digamos que hoje você pudesse comprar até 100 ações dessa empresa Taesa. Ela hoje fechou em R$ 37,19, que vai ser a nossa base de cálculo. Seriam 100 ações, tá aqui no cantinho aqui, tá? Vou puxar aqui para o meio. São 100 ações de R$ 37,19. Você tem a possibilidade de comprar isso. Você vai ter que tirar do seu bolso R$ 3.719 para poder comprar essas 100 ações. Guarda esse valor aí. 3.719. Tá. E aí ela fez o pagamento de proventos, deixa eu minimizar aqui. Ela fez o pagamento de proventos só esse ano, tá? Vou pegar só esse ano. De 2,98 centavos por ação. Isso quer dizer o quê? Que se eu tivesse essas 100 ações já na minha carteira quando ela fez esse pagamento ali, eu teria 100 vezes, que é a quantidade de ações que eu tenho, vezes o valor que ela pagou, vezes 2,98. Ela teria me pago aqui, então, em maio, quando ela fez esse pagamento, ela teria pago R$ 298. Eu teria recebido R$ 298 em dividendos e em proventos, de modo geral. R$ 298.
eu teria gasto então os R$ 3.719. Aqui eu estou fazendo com o valor de hoje e proventos que ela já pagou. Mas é só para ilustrar aqui para você. Para eu saber quanto que eu vou estar recebendo em percentual, eu divido esse valor aqui por quanto eu gastei, que seriam 3.719 reais, que foi quanto eu gastei para comprar as 100. Vezes 100, seriam 8% de retorno. Tá? Eu teria 8% de retorno gastando ali, investindo apenas R$ 3.719. 8% em um único mês. Tá? Eu peguei aqui só o pagamento desse ano para ficar mais fácil para a gente entender como é que funciona. Mas você teve, por exemplo, no ano de 2020, R$ 3,21 que foi pago por ela, em meses diferentes, tá? Em meses alternados. Mas aqui a base de cálculo é a mesma, tá? Se eu tivesse essas 100 ações e tivesse recebido esse provento de 3,21, eu teria recebido R$ 321 no ano de 2020. Qual é a ideia aqui de uma estratégia boa para você em investimento? Aqui a gente estava falando agora sobre o retorno em investimentos em ativos financeiros, assim como a gente falou do retorno lá nas franquias, tá? Ela se pagaria, né? Lembra que estava lá entre 18 e 36 meses, tem entre 12 e 28 meses, uma coisa assim, 24 meses. E aqui você tem a mesma base de cálculo. Para as pessoas que investem esperando por proventos, que buscam esse tipo de estratégia que eu estou falando para você aqui, essa pessoa ela sempre vai querer estar aumentando a base dela de investimento, ou seja, ela vai estar sempre aumentando o montante que ela tem investido nessa empresa que gera pagamento de proventos ali anuais. Por quê? Porque a cada vez que você faz um investimento novo, você vai fazendo aportes ali no seu investimento, você vai aumentando a tua base de quantidade de ações. Você vai comprando novas participações na empresa. E isso vai fazendo com que você ganhe cada vez mais proventos, cada vez mais dividendos. E isso quer dizer o quê? Se eu, por exemplo, ao invés de comprar 100, eu comprasse 200, eu estou dobrando aqui tudo, tá? Eu vou para 200, eu teria gasto R$ 7.438. E se eu tivesse, eu teria gasto quase R$ 7.500 para comprar as 200 ações na data de hoje, tá? E aí, se eu tivesse com essas 200 ações para receber esse provento aqui, seriam 200 vezes 2,98, que é igual a R$ 596. R$ 596, eu acho que a gente só precisa dobrar, a gente só precisa dobrar mais uma vez, ou seja, ao invés de 200 ações, se nós tivéssemos 400 ações, nós conseguiríamos em 2,98, nós teríamos o pagamento de maior, aliás, do que o salário mínimo atual. E aí, quanto que eu teria gasto, Iago, para poder comprar essas 400 ações? 400 ações no valor atual de R$ 37,19, você teria gasto quase R$ 15 mil. Seriam 14.876 reais. Como assim? Eu fiz um investimento de quase 15 mil reais para conseguir o provento de um salário mínimo. Aí a gente começa a falar sobre o que é liberdade financeira. E como essa aula já ficou super extensa, tá? Ficou super extensa aqui para você, apesar de ser eu posso passar horas falando para você a respeito disso aqui e vendo outras opções. Eu vou continuar falando com você a respeito desse tipo de estratégia de investimento na próxima aula, na terceira aula. Vou finalizar com você ali falando sobre fundos imobiliários. A gente falou sobre ações, né, aqui, e amanhã então eu trago para você fundos imobiliários. Eu consegui destacar bem para você aqui. Deixa eu voltar aquela cena lá bonitona, onde eu tô com aquela foto show de bola que você gostou. Tenho certeza que você gostou pra caramba. O que eu quis apresentar para você aqui hoje?
que você não precisa, primeiro, você não precisa de começar com 15 mil, tá? Como eu falei para você ali, você pode começar comprando uma ação. Uma ação ali de R$ 37 e pouco, que é o quê? Pouco mais do que um McDonald's, um Burger King, que está ali na casa dos 30 e pouco, não, acho que 20 e poucos reais o trio, né? Seria o quê? Um pouco mais do que R$ 40 deve ser uma refeição num restaurante granfino por aí. São R$ 40 que você gasta assim brincando, tá? Eu fiz aqui a comparativa com a alimentação, que é uma coisa que a gente muito gasta. Aliás, eu muito gasto. Eu não sou gordinho, não é à toa. Mas esses R$ 40, você não consegue, por exemplo, comprar uma camisa, tá? Porque existem camisas onde você vai procurar umas malhas específicas, uma camisa que vai durar, né, vai passar um tempo junto com você, que ela acaba sendo maior do que R$ 40, tá? Eu vou dar um outro exemplo para você. Calças, você não consegue comprar uma calça que seja de uma qualidade boa, tá? Por menos de, sei lá, por menos de R$ 60. Ou seja, para você comprar uma ação que vai te devolver. E aí as pessoas reclamam não, né? As pessoas sempre levantam a bandeira do seguinte: ah, mas se eu comprar uma única ação, eu teria recebido ali então R$ 2,98 apenas. Mas a ideia não é você pensar em liberdade financeira ou você pensar em ficar rico, milionário, comprando uma única ação, tá? Ela não vai ser a tua salvação. É por isso que eu sempre digo que é muito importante, antes de você querer aprender sobre investimentos, você aprender sobre finanças pessoais. É por isso que eu me especializei, tá? Eu fui atrás de desenvolver realmente o meu conhecimento em finanças pessoais, justamente para poder ensinar outras pessoas. Porque sem essa base de conhecimento, dificilmente você vai conseguir ir aumentando sempre a sua base, que foi o que eu falei no último vídeo, você aumentando o seu montante ali, o seu capital, para que você esteja recebendo sempre mais. Ali a gente estava falando sobre pagamento de quadrimestres, por exemplo, tá? Quadrimestre, você tendo 400 ações, você vai estar recebendo esses um pouco acima do salário mínimo ali, né? Pouco acima de R$ 1.100 por quadrimestre. E aí, se você tem 4 quadrimestres no ano, você tem ideia de que você teria que multiplicar ali por mais 4 vezes para você estar recebendo um salário mínimo mensal. E aí você já vai aumentar a tua base de cálculo ali de 15 mil para casa dos 60 a 70 mil, tá? Porque esse valor ali, você tem que lembrar também como é que você fala? Como é que é dito dentro do mercado financeiro? É, resultados passados não são garantia de resultados futuros. Então você tem que entender como é que a empresa funciona para você poder fazer os seus investimentos. E mas você tem ideia de que isso é alcançável, de repente, de forma muito mais, eu não vou dizer para você fácil, tá? Porque não é fácil, mas de uma forma menos complicada do que você ter o teu próprio negócio. Eu vou estar sempre batendo na mesma tecla, porque a nossa conversa aqui é a semana de investimentos e negócios, não é só sobre investimentos, porque eu quero retratar ali para você uma comparação entre uma coisa e outra. Mas você entende-se o seguinte, que quando você abre um negócio, principalmente em estilo franquia, desculpa, que é a que eu mais apresentei aqui, né, em valores reais, porque eu não tenho como calcular o que seria o seu próprio negócio aqui, porque eu não sei quais são as suas despesas, quanto você precisaria se alavancar para poder estar gerando um lucro que seja maior ou igual a um salário mínimo mensal. Uma coisa é certa, você já tem ideia que você vai trabalhar e vai batalhar muito para conseguir chegar num valor, para chegar num valor em vendas que pague isso, tá? Que pague toda a operação e você ainda tire o lucro, que seja um lucro razoável para você sobreviver. Aliás, sobreviver não, para você viver bem, tá? Porque ninguém vai querer abrir um negócio, como eu falei ontem, ninguém vai querer abrir um negócio para poder ficar trabalhando para o resto da vida, tá? As pessoas vão atrás de liberdade. Eu escolhi fazer investimento em ativos financeiros porque desde que eu comecei a investir na própria Taesa, que eu apresentei para você ali, eu não precisei de fazer nada dentro da empresa, tá? Eu fiz a compra da ação e eu vou acompanhando ali o que a empresa está fazendo, porque isso é de responsabilidade minha,
como investidor, saber o que que a empresa, quais são os pensamentos da empresa com relação ao futuro, o que que a empresa está fazendo para poder melhorar cada vez mais, tá? Como eu falei, todas as empresas pelo menos deveriam pensar dessa forma, tá? Se não, elas deveriam pensar. Mas, ao mesmo tempo, eu não precisei de fazer reunião com funcionários da Taesa, eu não precisei, aliás, eu nem seria cabível a mim, com o percentual que eu tenho da empresa, eu tenho um pedacinho pequenininho de uma empresa gigante, tá? Como eu falei, acho que ela está presente acima de 80% dos estados brasileiros todo, tá? Eu não precisei em nenhuma dessas transmissões ir lá saber se o cara que subiu lá, se ele está trabalhando direito, eu não fiz contratação de ninguém, eu não pago encargos de. Aliás, eu pago porque está subvertido ali dentro das despesas da empresa. Antes dela pagar o lucro, ela faz o pagamento das despesas. Mas eu não precisei de contratar nenhum eletricista, tá? Dentro da empresa. Eu não precisei de ir lá e participar da reunião do quadro de funcionário. Eu não precisei de fazer o que eu estou tentando explicar para você. Eu não precisei de fazer nada a não ser comprar a operação da empresa como um todo. Eu não sou presidente da empresa, não sou eu que decido, eu não decido praticamente nada dentro da empresa. Eu decido onde eu vou investir o meu dinheiro. Eu invisto na empresa, então estou investindo no presidente da empresa, no funcionário da empresa, nas transmissões da empresa, eu estou comprando a operação como um todo. Mas eu não preciso de entender como funciona uma rede elétrica, como funciona um painel de rede elétrica, como funcionam as transmissões, o cabo mais grosso ou mais fino, o que ele faz ou ele deixa de fazer. Isso não me cabe, certo? Eu comprei a operação da empresa como um todo e eu não preciso me preocupar com isso. Agora, se é o meu próprio negócio, eu tenho que estar preocupado com tudo. Como que o cliente está sendo recebido na empresa, se o pagamento dos funcionários está em dia, tá? Existem diversos encargos que tem trabalhistas, né? Impostos que a gente paga por ter um funcionário. Você paga imposto também por ter aberto uma empresa. E são várias as despesas que você tem. Não é que eu não tenha essas despesas, mas elas estão embutidas dentro das despesas da empresa. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu fazendo investimento dentro da empresa, eu não preciso me preocupar com isso. A própria empresa é que vai ser gerida pelo presidente dela, pelo dono da empresa, e não por mim. Eu sou sócio, né? Eu sou camarada ali do dono da empresa. Aliás, dos donos, né? Porque se ela tem capital aberto na Bolsa de Valores, ela tem diversos sócios ali. E eu acho muitíssimo interessante isso. O fato de você poder comprar a participação, né, a operação de uma empresa enorme, que às vezes vai estar, às vezes até realizando operações em outros países, e você poder fazer a compra dessa empresa ali, uma empresa que já está no jogo há bastante tempo. Se eu quisesse abrir um negócio de transmissão de energia, nossa, eu não sei nem por onde eu teria que começar. Eu teria que ir atrás de quê? Primeiro eu ia ter que ter um capital inicial muito grande para comprar energia, para criar, como é que se fala, aquelas torres de energia toda. Eu nem sei por onde eu começaria, tá? Mas o que eu estou tentando explicar ainda? Que não há necessidade de eu saber de nada disso, tá? Eu sei como é que funciona a operação da empresa, como eu falei, funciona com concessões em contrato, e eu comprei essa operação da empresa. Eu sei que esse vídeo ficou bem grandão, tá? Eu sei que o YouTube vai me dar uma surra por causa disso, mas eu espero que tenha sido uma aula, tá? E é para ser uma aula aqui que você saia assim, e você aprendendo tudo que eu tenho para ensinar para você aqui. Hoje a gente falou a respeito de valores das empresas. Na próxima aula a gente vai retornar a esse pedaço ali que eu quero só terminar de falar sobre como funcionam os investimentos em fundo imobiliário, que eles têm uma diferença ali com as ações que são compradas na Bolsa de Valores. Apesar dos fundos imobiliários também serem comprados em bolsa, a gestão deles é diferente, tá? Eles funcionam de uma forma um pouco diferente das ações. E eu acho que vai ser muito benéfico para você entender como é que funciona essa operação também. Porque a depender da sua estratégia de investimento,
você pode, assim como você compra as ações, você também pode criar, dentro da sua carteira, investir parte da sua carteira em fundos imobiliários. E eles têm estratégias muito boas com eles, principalmente em pagamentos de dividendo, e eu vou mostrar para você aqui. Espero que você tenha gostado, de verdade mesmo. Eu tô aqui já rouco, esqueci de trazer uma garrafa d'água para eu beber aqui, eu tô rouco. Passei aqui muito tempo conversando com você. Eu já nem sei mais quanto tempo que eu tenho aqui de vídeo. É, eu esqueci de olhar aqui, mas eu espero que você tenha aprendido muito aqui comigo, tá? Eu espero que você deixe um comentário aqui, cara. Eu aprendi bastante coisa, gostei. E espero ver você também na próxima aula que a gente vai gravar, tá bom? Amanhã então a gente se vê aqui de novo. Forte abraço para você e não deixe de seguir as minhas redes sociais, tá? Eu tô sempre trazendo conteúdo novo. Esse aqui é um conteúdo diferentão, tá? Tanto que assim, eu preparei aqui do jeito que deu para eu preparar para você, porque eu não ia deixar de entregar para você isso. Ficou tão tarde que até o barulho externo aqui que tava incomodando, me incomodou bastante logo no início. Até cessou, as pessoas já estão começando a se preparar para dormir e eu estou super animado. Eu espero realmente que tenha ajudado você aqui. Se você estava com alguma dúvida com relação a isso, espero mesmo que você tenha assistido esse vídeo todo até aqui. Deixa um comentário aí. Deixa eu ver se você realmente assistiu até o final. Deixa um comentário aí assim, hashtag Iago na Madruga. E aí eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. Forte abraço para você aí. Eu vejo você na próxima aula.